Boa noite, queridos irmãos. Vamos iniciar mais um culto, um momento em que falamos com Deus e ouvimos a mensagem dele para os nossos corações. A mensagem que é uma mensagem de paz, uma mensagem de ânimo, uma mensagem de estímulo, uma mensagem de conforto. E essa mensagem de paz é particularmente importante no momento que vivemos. É importante lembrarmos, como está escrito em 2 Tessalonicenses 3,16, que diz o seguinte: Ora, o Senhor da paz, Ele pessoalmente vos dê continuamente a paz em todas as circunstâncias. O Senhor seja com todos vós. Que tenhamos um culto e que a palavra do Senhor fale profundamente aos nossos corações. Salmo 51, versículo 1 e 2, que diz assim: Compadece-se de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias. Apaga as minhas transgressões, lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Vamos orar, irmãos? Querido Deus, nós te agradecemos porque o Senhor é um Deus que tem o poder de perdoar pecados. O Senhor é um Deus que tem o poder de nos deixar branquinhos como a neve. Nós te agradecemos por ser o nosso Deus. Pedimos também as tuas misericórdias, Senhor,
para com cada irmão que ora conosco agora. Que o Senhor possa sondar os corações. E se tem algo ruim, se tem algo que deixa o irmão triste, algo que deixa o irmão abatido, que o Senhor lave, que o Senhor limpe, que o Senhor deixe limpinho, purificado como a neve. Nós te pedimos, Senhor, de todo o nosso coração, que o Senhor nos purifica, que o Senhor nos perdoe, que o Senhor nos traga alegria, porque certamente um coração limpo, um coração purificado, é um coração alegre, é um coração grato. Nós te pedimos também, ó Deus, que o Senhor tenha misericórdia de todas as pessoas que estão doentes, de todas as pessoas que estão nos hospitais, acamadas, os doentes que estão em casa, que o Senhor traga cura, que o Senhor traga um renovo para a vida dessas pessoas. Pedimos também piedade a respeito da guerra, que o Senhor tenha misericórdia desses homens, os quais não têm boa vontade, não estão se importando com a paz, realmente estão querendo a guerra. Que o Senhor tenha misericórdia desses homens. E que o Senhor tenha misericórdia também, especialmente das pessoas que estão sofrendo com a guerra. Ah, Deus, nosso coração fica triste com essa situação e pedimos a Tua interferência, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Boa noite, queridos irmãos e amigos da Igreja Evangélica Batista Moriá. Que Deus abençoe a todos vocês. Vamos ler a palavra do Senhor. A palavra diz: E o Deus de toda a graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de haverdes sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, confirmar e fortalecer. Primeira carta de Pedro, capítulo 5, verso 10.
O nosso tema é as ações de Deus em favor do seu povo. Ações de Deus em favor do seu povo. O apóstolo Pedro escreve para encorajar os cristãos que vivem em condições de perseguições, com dificuldades para se manterem na fé. Para encorajá-los, o apóstolo menciona que o Deus dos crentes, o mesmo Deus de Moisés, dos profetas e da igreja, é conhecido como Deus que age em favor dos crentes, fazendo-os vencedores na vida cristã. No versículo lido, podemos descobrir ações de Deus a favor do seu povo. Deus dispensa a sua graça, Deus mantém a eleição dos crentes, Deus dispensa ajuda nas lutas. Deus dispensa a sua graça, Deus mantém a eleição dos crentes, Deus dispensa ajuda nas lutas. Primeiramente, Deus age em nosso favor por meio da graça. Pedro diz, o Deus de toda a graça. O Deus de toda a graça. Se temos comunhão com o Deus de toda a graça, podemos com certeza desfrutar dessa graça. A graça é a virtude divina, por meio da qual Deus dispensa, por intermédio de Cristo, recursos espirituais aos crentes, para que possam desfrutar dos benefícios da vida cristã, como perdão, salvação, justificação, e permanecerem firmes em meio a lutas e provações. Quero repetir esse parágrafo. A graça é a virtude divina, por meio da qual Deus dispensa, por intermédio de Cristo, os recursos espirituais aos crentes, para que possam desfrutar dos benefícios da vida cristã, como perdão, salvação, justificação e permanecerem em meio a lutas e provações. A palavra graça, charis, aparece 155 vezes no Novo Testamento e está relacionada a um conjunto de conceitos e sentimentos positivos, como prazer, alegria, beleza, favor, bondade, ternura, misericórdia. Graça e providência. Graça e providência são coisas diferentes. Por meio da providência, Deus dispensa os recursos da natureza para a preservação da sua criação. Por meio da graça, Deus dispensa recursos espirituais para os crentes, a fim de conceder-lhes a salvação e a vida eterna. Deus nos abençoa com dois tipos de bênçãos, a providência e a graça. A providência é geral, é para todos os seres vivos e para a sua criação, para a sua natureza. A graça é uma bênção específica para aqueles que têm Jesus, porque a graça só pode chegar à pessoa por meio de Jesus. Providência, pela providência a gente vive, e pela graça somos salvos. Dois comentários
a respeito deste assunto. Primeiro, a graça procede unicamente de Deus, por meio de Cristo. Não há outra maneira pela qual uma pessoa pode receber a graça de Deus a não ser por intermédio de Cristo. A graça vem de Deus. A graça, alguém disse, são riquezas de Deus que vêm a nós por meio de Cristo. Isso é a graça. E Deus nos abençoa com a sua graça salvadora e perdoadora. Em segundo lugar, a graça de Deus é dispensada em sua plenitude para todos os crentes. A graça de Deus é dispensada em sua plenitude para todos os crentes. O texto de João 1,16 diz: todos nós recebemos de sua plenitude e graça sobre graça. A interpretação desse versículo é que a graça de Deus é contínua para cada dia. Graça sobre graça é graça para hoje, graça para amanhã, para depois de amanhã, é graça sobre graça. É graça que substitui graça. Hoje nós somos socorridos por uma porção da graça. Amanhã, novamente, a porção para amanhã. Depois, para depois de amanhã. E assim nós recebemos todos os crentes, recebem da plenitude de Deus e graça sobre graça. A segunda ação de Deus em favor dos crentes, em favor do seu povo, se expressa da seguinte maneira: Deus age em nosso favor por meio da eleição. O apóstolo Pedro diz: em Cristo vos chamou à sua glória, depois de terdes sofrido por um pouco. A palavra chamou expressa eleição. A vocação, a convocação, a eleição, o chamamento. Todos nós somos chamados. Em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de terdes sofrido por um pouco. Eleição é o ato divino realizado em Cristo, por meio do qual Deus chama os seres humanos para receberem os benefícios do Evangelho, ou seja, a sua eterna glória. Pedro diz que por meio da sua eleição, Deus nos convoca à sua eterna glória. A eleição é a eleição para a eterna glória. A eterna glória é o conjunto das bênçãos que nos vem pelo Evangelho. É a mesma eterna glória que foi destinada a Jesus Cristo. As bênçãos, as maravilhas relacionadas à ação do Evangelho. A salvação e os privilégios da participação do reino. A eleição é para a salvação e para envolvimento no reino de Deus. O outro comentário é o seguinte: a eleição é um ato soberano de Deus. Um pregador americano chamado Daniel Webster Whitton era um jovem que foi convocado para a guerra pela libertação dos escravos nos Estados Unidos. Ele não ligava para as coisas de Deus. Ele não era responsável por sua vida espiritual.
E ele foi convocado para a guerra. Ele não era um jovem crente. A mãe dele colocou na mochila dele uma Bíblia. O Ito foi para a guerra. Ele não lia a Bíblia, ele não dava atenção à Bíblia. A Bíblia estava na mochila. Até que um dia ele foi ferido e perdeu o braço direito. E foi feito prisioneiro. Nessa época, o Ito começou a ler a Bíblia e se converteu. Terminada a guerra, o Ito voltou para a sua terra, para a sua cidade. E lá ele se tornou um empresário bem-sucedido, estava muito bem de vida e ganhava muito dinheiro. Mas ele foi eleito para evangelizar. Deus o chamou para a pregação do Evangelho. E o Ito se tornou pregador, abandonou a vida de rico, de empresário rico, e se tornou um pregador. Ele ia de lugar em lugar para pregar o Evangelho. Naquela época, os pregadores, alguns deles, escreviam seus próprios hinos, os hinos para serem cantados nas suas campanhas. E o Ito era encantado com o que Deus fazia por ele. Ele era encantado pela eleição divina. E ele escreveu um hino que é cantado, ou chegou a ser cantado praticamente no mundo todo, um dos mais hinos conhecidos, que diz: não sei por que de Deus o amor a mim se revelou. Por que razão o Salvador para si me resgatou? Então para ele era um mistério. Ele não sabia por que Deus o chamou, por que Deus o elegeu para ser pregador e ser um cristão. E ele escreveu em 1883, não sei por que de Deus o amor a mim se revelou, nem por que razão o Salvador para si me resgatou. Ele reconhece que a eleição de Deus é um ato de Deus. Deus faz isso porque Ele quer. É um ato de sua soberana vontade. O outro comentário é que a eleição é um ato irrevogável de Deus. Para argumentar desta forma, eu quero me lembrar da palavra do apóstolo Paulo em Romanos 11, 29. Ele diz: os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Quando aceitamos Jesus Cristo, por meio de Jesus Cristo, Deus nos elege. Nós somos eleitos. A salvação vem a nós, porque nós somos eleitos. E essa eleição é irrevogável. Pastor Elias Carvalho de Sá foi do meu tempo do seminário e foi meu amigo. Ele faleceu há algum tempo. Um dia nós estávamos juntos lá no meu consultório e ele estava muito emocionado. Por quê? Ele estava contando da notícia que um pastor que foi nosso contemporâneo, do nosso tempo de juventude, esse pastor que tinha abandonado a igreja, ele contou com muita emoção e até chorando que esse pastor tinha voltado para o rebanho do Senhor. E ele ficava muito emocionado com isso. Por que isso acontece? Porque a eleição de Deus é irrevogável. Deus não elege hoje para amanhã cancelar. Ele nos elege em Cristo. Nós poderemos nos afastar. O eleito pode se comportar como se não fosse. Somos eleitos para o reino de Deus, fomos eleitos para a salvação, fomos eleitos para o serviço cristão, mas nós podemos viver como se essa eleição não existe. No entanto, a eleição não foi cancelada. É por isso que muitas pessoas que se afastam de Cristo
Mais tarde nós vamos saber que aquela pessoa voltou para Jesus. Como o filho pródigo que voltou para casa para conviver com o seu pai. A eleição de Deus é irrevogável. A minha avó, que não era de uma igreja firme no conhecimento do Evangelho. Há igrejas que pregam o Evangelho confuso e contraditório. E a minha avó, ela acreditava que se ela não tomasse a ceia, ela perdia a salvação. Ela acreditava que ela era salva porque tomava a ceia. E muitas pessoas acreditam nisso. Você é salvo porque canta, porque ora. A pessoa acredita que é salva porque canta, porque ora, porque prega, porque chora. Mas não é isso. A eleição é um ato de Deus. É um ato irrevogável de Deus. E a eleição é feita em Cristo. A eleição não é feita com base na minha sabedoria. A eleição é feita com base em Cristo. O terceiro comentário é que a eleição não é incompatível com o sofrimento humano. Pedro diz, depois de ter sofrido um pouco. Ele fala da eleição e fala de sofrimento. Ele fala da graça e fala de sofrimento. Em outros lugares nessa carta, Pedro fala do sofrimento que, felizmente, é por um pouco de tempo. Algumas igrejas pregam que se você aceita Jesus, você não vai sofrer mais. Que é impossível que um crente fique sofrendo. É impossível que um crente fique sem emprego. Porque esse crente é objeto de uma vida sem problemas. E algumas igrejas convidam as pessoas, venham para a nossa igreja, venham parar de sofrer. A eleição alcança o crente, mas ela não é incompatível com o sofrimento humano. O texto diz, a glória eterna vem depois de ter sofrido um pouco. Esse sofrido um pouco quer dizer que o sofrimento não vai nos destruir. O sofrimento é real, verdadeiro e inevitável. Então, a eleição, repetindo, não é incompatível com o sofrimento. Pedro diz que aqueles crentes foram eleitos para a glória eterna depois de sofrimento. O verbo pasco, que é traduzido por sofrer, é de onde vem a palavra paixão. Pasco, paixão. Se refere a qualquer tipo de sofrimento, qualquer tipo de angústia, qualquer tipo de tribulação. É pasco. Sofrimento por família, sofrimento por doença, sofrimento por privação, sofrimento por desprezo, qualquer tipo de sofrimento é pasco. É sofrimento, é paixão. Ele representa, ou ele expressa, qualquer tipo de sofrimento. O chamado para a eterna glória é também chamado para as tribulações. O chamado para a eleição para os benefícios do Evangelho é também eleição para problemas e dificuldades. O chamado, então, repetindo, para a glória eterna é também chamado para as tribulações. O sofrimento, aqui eu estou usando um raciocínio, um mecanismo linguístico. Estou dizendo, o sofrimento é como um imposto que pagamos pelos benefícios que a vida nos confere. A vida que Deus nos deu é tanto
tão abençoadora, é tão cheia de coisas ricas, que algum imposto tem que ser pago. O sofrimento, que é pouco, ele é esse imposto que pagamos pelos benefícios que a vida nos confere. E não há isenção para ninguém. Deus nos dá a vida, cobra imposto. E ninguém está isento. Mas esse imposto é baixinho. Esse imposto é pequeno. Dá para pagar. Porque Deus nos sustenta com a sua eleição maravilhosa. Prezado povo batista brasileiro, querida Junta de Missões Mundiais, pastores batistas de várias igrejas do país mais amado depois da Ucrânia, Brasil querido. Povo batista, irmãos e irmãs, agradecemos pela cada oração, intercessão, vigília de oração e a prontidão de ajudar a nós. Eu sou o Lubomir, missionário das Juntas de Missões Mundiais. A minha esposa Natasha, os nossos filhos Máximos e Natan, durante 5 dias estamos nesse esconderijo. Além das outras coisas, eu faço vigília, sentinela do nosso bairro, do nosso prédio, dos nossos edifícios aqui na capital ucraniana. Olha, a única coisa que chega até nós sem problema nenhum é a oração. E mais ainda, e melhor ainda, chega muita oração. O resto de ajuda não pode chegar. Com muita tristeza, eu quero comunicar que, graças a Deus, nós, pelo menos, temos pão, porque Natasha tem fermento e nós corremos para casa quando tem possibilidade para ela fazer pão para os nossos filhos. Mas tem forte falta de pão, de alimentos para o povo daqui. Hoje, a Natasha tinha que ir até os vizinhos, pedir 4 batatas para fazer pelo menos uma sopa para as crianças comerem algo quente. Graças a Deus, hoje é o último dia do inverno e vocês podem ver esse sol maravilhoso. Amanhã, se Deus quiser, chega a primavera. Nós queremos não somente a primavera, como a estação do ano, nós queremos primavera de paz. Paz interior e paz exterior. Eu quero agradecer todos, principalmente a querida Junta de Missões Mundiais, pastor João Marcos, Alexandre e os demais responsáveis, os nossos coordenadores, aqueles que estão segurando as cordas. Eu não quero destacar nenhuma igreja porque todas as igrejas, independentemente, numericamente grandes ou pequenas, mas aquele povo que ora, na verdade vocês estão junto a nós. Nós continuamos aqui na capital, temos certo período de silêncio, pelo menos agora, nesse momento, e então, quem sabe amanhã teremos o dia de primavera de verdade. Eu quero deixar forte abraço e quero agradecer mais uma vez a cada oração. A terceira maneira pela qual Deus age em nosso favor é expressa da seguinte maneira. Deus age em nosso favor dispensando ajuda. Dispensando ajuda. O texto diz, Ele mesmo, Deus mesmo, vos há de aperfeiçoar, firmar e fortalecer. A nossa permanência no Evangelho depende de ajuda divina. Uma vez eu estava falando com um homem sobre ele aceitar Jesus. Eu estava falando com um homem sobre como ele ser um crente. Ele disse, eu sei que Jesus morreu por mim, eu sei que eu posso ser abençoado pelo Evangelho. Ele disse, mas eu não tenho recurso, eu não tenho condição, eu acho que eu não consigo ser um crente. E eu falei para ele, o senhor é como todo mundo. Eu também acho que eu não consigo ser um crente. Aquele que acha que é poderoso para ser um cristão, principalmente um bom cristão, essa pessoa está enganada. Ninguém é autossuficiente para ser um cristão. Mas Deus nos ajuda. Nós só permanecemos no Evangelho
por causa da ajuda que Deus dá. Ninguém é autossuficiente para ser um cristão. Mas somos cristãos, estamos na vida cristã, porque Deus nos ajuda. E é sobre isso que eu quero falar agora, nesse tópico. Primeiramente, Deus nos manda ajuda nas áreas em que somos mais necessitados. Todos nós temos mais necessidades em certas áreas. Na qualificação para ser um cristão, na estabilidade, quer dizer, na permanência, e no fortalecimento, ou seja, na força para sermos cristãos. Vamos comentar esses três elementos. Aperfeiçoar significa, no sentido da palavra, no sentido original, ajustar as partes. Adequar. Qualificar para alguma coisa, no caso, a vida cristã. Então, aqui se diz que Deus nos aperfeiçoa, quer dizer, Ele nos qualifica. Há muitos crentes ufanistas e arrogantes que pensam que são adequados ao Evangelho, aperfeiçoados para o Evangelho. Nós, por nossa natureza humana, pecadora, nós não somos adequados para o Evangelho. É Deus que nos faz adequados. Esse verbo parece com um verbo que nós poderíamos traduzir como decorar. Imagina uma casa que está com uma cortina rasgada, está com um armário quebrado, está com um sofá destruído. Essa casa tem uma decoração defeituosa. Essa decoração precisa ser arrumada. Aperfeiçoar é arrumar as coisas, adequar as coisas, ajustar as coisas. Isso é aperfeiçoar. Deus faz isso com a gente. Então chega uma pessoa que sabe fazer decoração. Ela conserta a cortina que estava rasgada, troca a cortina rasgada. Ela troca a cadeira quebrada. Ela troca o armário quebrado. Ela conserta um sofá rasgado. E a casa fica boa na sua decoração. E agora ela está adequada para ser usada com alegria. Porque ela está ajustada, ela está aperfeiçoada. Às vezes eu imagino assim, nós somos como uma casa cuja decoração está defeituosa, mas Deus nos adequa, Ele nos capacita, Deus nos transforma, Ele nos aperfeiçoa. Nós só podemos ter algum bem como cristãos se Deus fizer uma decoração na nossa vida. Ele corrige o que está errado, o que está feio. E aí nós podemos servir a Ele com carinho, com amor, promovendo o reino de Deus. Deus faz isso. Se Deus não nos aperfeiçoasse na nossa vida cristã, nós seríamos de muito má qualidade. O bem que nós temos é resultado de qualificação divina. A outra ação é de firmar. Vem de um verbo que significa colocar, fazer firme, estabilizar. De onde vêm as palavras estase, que é parada, ou estaca. Estase é usado em medicina para definir ou para descrever alguma coisa que parou. Por exemplo, o sangue para na veia. Está estase venosa. O sangue devia circular, mas ele não circula. Ele está em estase. E também a palavra estaca. Estaca é algo que não é removível. Então, o crente, para não ser removido da vida cristã, é preciso que ele seja firmado. E Pedro diz que Deus nos firma. Ele nos aperfeiçoa, Ele nos firma, Ele nos fortifica, Ele nos ajuda. A nossa tendência é sermos instáveis. Um dia uma coisa, outro dia outra coisa.
Há irmãos, há crentes que um tempo querem servir a Deus, vão à igreja, vão à escola bíblica, depois eles desaparecem. Depois, passado um tempo, um dia ele aparece, depois ele não aparece mais. Essa inconstância que pode ser corrigida quando nós aceitamos que Deus nos faça firmes. Nós precisamos ser como uma estaca. Colocados na vida cristã, ninguém nos tira dali. Porque uma estaca, ela é colocada para ficar. Quando se constrói um edifício, trabalha-se com estacas. E aquelas estacas vão ficar ali e o edifício nunca vai cair, porque foram usadas estacas. O que Pedro quer dizer é o seguinte, que Deus nos firma como alguém firma um edifício, ou firma alguma coisa com uma estaca. E ali nós ficamos. Aliás, o apóstolo Paulo fala que essa é uma das razões porque os líderes devem instruir os crentes, devem ensinar os crentes, devem fortalecê-los na palavra. Por quê? Isso traz firmeza na vida cristã. Um crente que pouco ouve a palavra é pouco firme. Não é possível uma pessoa ser firme na fé cristã sem ouvir a pregação, sem ouvir os cânticos, sem cantar, sem orar, sem ler a Bíblia. Ele não tem firmeza. Mas o que Pedro diz é que Deus nos firma. E Paulo fala então em Efésios, para que não mais sejamos como meninos, inconstantes, levados ao redor por todo o vento de doutrina. Quando uma pessoa experimenta esse tipo de coisa, fica instável. Quando isso acontece é porque essa pessoa não está sendo firmada em Cristo. Mas o Senhor é poderoso para nos firmar. E a outra ação é fortificar. Então é aperfeiçoar, firmar e fortificar. A Bíblia diz, Pedro diz, que Deus vai nos fortificar. A vida cristã envolve trabalho. Jesus falou, meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Ser cristão é trabalhar. Ser cristão é ter uma missão. Ser cristão é ter um propósito. Ser cristão é ter um alvo. Ser cristão é ser ativo. Então, trabalhar enquanto é dia, porque Deus nos fortifica. Todo trabalho exige a aplicação de força e consumo de energia. Orar, cantar, visitar um doente, orar pelo enfermo, ler a Bíblia, tudo isso é trabalho e tudo isso exige energia, exige força. E essa força vem de Deus, essa energia vem de Deus. Então todo trabalho implica em uso de força, a força que vem de Deus. Essa força Deus nos dá. Ela é necessária para o serviço cristão, para amar o próximo, para perdoar o ofensor, para socorrer os sofredores, para suportar tribulações. Então nós podemos fazer tudo isso com a força de Deus. Podemos amar, podemos perdoar, podemos socorrer, podemos ser sofredores, podemos socorrer os sofredores, podemos suportar as tribulações. Se nós não estamos fazendo isso, nós podemos fazer, deixando que Deus nos fortifique, deixando que Deus nos faça fortes, deixando que a sua força venha até nós. Um outro comentário é que a ajuda divina é um ato pessoal de Deus. Não é ato de anjos, nem de quaisquer outros seres sobrenaturais. O texto diz, Ele mesmo vos aperfeiçoará. Ele mesmo vai firmá-los. Pedro usa a palavra Ele mesmo. Deus, o próprio Deus. Algumas igrejas enfatizam
a ação dos anjos. Algumas igrejas ensinam que as coisas boas acontecem na sua vida porque você tem um bom anjo da guarda. Então as coisas dão certo porque você tem um bom anjo da guarda. Quando as coisas dão errado, é porque seu anjo da guarda não é bom. E teve um cidadão que inventou um rito para trocar de anjo da guarda. Então as pessoas iam lá, evidentemente pagavam dinheiro, e ele fazia um ritual para trocar o anjo da guarda. Porque o anjo é incompetente, então você precisa de um outro anjo competente. Isso tudo é balela, isso tudo é bobagem. Porque é o próprio Deus quem nos sustenta, é o próprio Deus quem nos guia. Vindo Jesus, vindo o Espírito Santo, o próprio Deus é quem nos ajuda, é quem nos fortalece, o próprio Deus é quem nos dá firmeza. Então, o texto diz, o próprio Deus é Ele mesmo, na pessoa do seu Espírito. Nós não encontramos mais, depois de um certo tempo, no livro dos Atos, mais interferência de anjos. Anjos vieram socorrer Jesus, anjos tiraram Pedro da prisão, isso foi uma coisa que passou. O Espírito Santo predominou. E Deus mesmo, pelo Espírito, nos dá ajuda. O terceiro comentário é que a ajuda divina tem as marcas de garantia. Todos os verbos aperfeiçoar, firmar, fortalecer, são verbos no futuro. Os verbos no futuro significam promessa. Se eu digo, eu irei à tua casa, eu irei à tua casa, o verbo irei no futuro indica uma promessa. Pedro diz, ele vai aperfeiçoar, ele vai firmar, ele vai fortificar. Isso quer dizer, então, que é promessa. As promessas de Deus nunca falham. Se Deus diz que vai nos aperfeiçoar, vai fazer uma nova decoração na nossa vida, Ele faz. Se Deus diz que Ele vai nos fazer firmes como uma estaca, para não fracassarmos, para não sermos levados, Ele faz. Se Deus diz que Ele vai nos dar força para vencermos os problemas da vida, Ele vai fazer porque são promessas. As principais promessas de Deus estão relacionadas ao serviço cristão. Ele nos fortalece para a vida cristã. Pois bem, essa ajuda divina tem as marcas da promessa. Os verbos significam promessa. Então Deus nos age em nosso favor, concedendo-nos ajuda. Nós não estamos sozinhos. Nós temos a ajuda de Deus. Vamos concluir, meus queridos irmãos, com as seguintes palavras. O crente não corre risco de ficar isolado, desamparado nas suas lutas e tribulações. Esse risco não existe. De você ficar só no seu sofrimento. A permanência na vida cristã e a vitória nas lutas são garantidas. Porque Deus nos dispensa a sua graça, a qual é suficiente. O Senhor mantém a eleição. Ele não cancela a eleição. Ele nos chamou para o seu reino, a eleição está mantida. Vamos continuar no nosso posto. Somos eleitos de Deus para servi-lo e para fazer o bem. O Senhor, então, mantém a eleição que efetuou em Cristo, por ocasião de nossa conversão. Além disso, o Senhor nos dá ajuda. Ele nos dá ajuda contínua para superarmos nossas limitações e nos fazer vencedores. Que Deus nos abençoe. Amém. Meus queridos irmãos e meus amigos, tenho uma notícia muito boa para trazer para todos nós. Próximo domingo, dia 13, nós vamos retornar
aos nossos cultos presenciais na Rua Marius. Será uma oportunidade de estarmos juntos, de vermos uns aos outros, falar uns com os outros e também, com muita alegria, vamos celebrar a ceia do Senhor. Quero convidar a todos os membros da igreja, a todos os amigos da igreja, a todos os conhecidos para estarem conosco. Será uma experiência maravilhosa quando voltaremos para estarmos juntos celebrando o Senhor, louvando a Deus, orando, cantando os belos hinos que nós costumamos fazer. Não deixe de estar lá, por favor, meu querido. Esteja lá, você é importante, a sua presença vai trazer brilho e alegria para todos nós. Muito obrigado, fica com Deus.